Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula, a aula de número 50, que tem como tema período composto por subordinação. Gente, é dando continuidade ao período composto. Recapitulando com vocês. Então, a gente tem período simples, a gente estudou já o período simples e o período composto, deu início a esse estudo. Só que quando a gente estudou o período simples e composto, foi só para diferenciar quando é que eu sei que o período é simples e quando é que eu sei que ele é composto. Então, relembrando para vocês, eu sei que vocês aprenderam que o período simples é aquele que possui apenas uma oração, isso mesmo. E o período composto, ele possui o quê? Mais de uma oração. E dentro desse período composto, que a gente já estudou anteriormente, né, em aulas anteriores, a gente estudou o período composto por coordenação, certo? Que o período composto se divide nessa classificação, período composto por coordenação e período composto por subordinação, certo? Então, a gente vai dar continuidade a estudar só o período composto agora por subordinação. Quando a gente estudou o período composto por coordenação, a gente estudou as orações coordenadas. Lembram? Aquelas orações, que como é que se classifica o período composto por coordenação? As orações se classificam como oração coordenada sindética e a oração coordenada assindética. Quem lembra o que é uma oração coordenada sindética? Tem gente aí que lembra. Então, é a oração que possui a conjunção. Já a oração coordenada assindética não possui a conjunção. Agora a gente também vai ver como é que se classifica as orações no período composto por subordinação. Primeiro, vamos aqui, ó. Todo período composto por subordinação contém o quê? Uma oração principal. Enquanto lá no período composto por coordenação tem oração sindética e assindética, já por subordinação eu vou ter uma oração principal acompanhada de uma ou mais orações subordinada, certo? Então, no período composto por coordenação, se classifica as orações em quê? Orações coordenadas sindética e orações coordenadas sindética. Já no período composto por subordinação, a gente vai ver que as orações se classificam em oração principal, daqui a pouco vocês vão ver o que é uma oração principal, e a oração subordinada adverbial ou substantiva ou adjetiva. Com isso a gente vê daqui a pouquinho. Então, a oração principal é a que encerra o sentido fundamental do período e tem um ou mais de seus termos sob forma de oração subordinada. É então grande a dependência de uma subordinada em relação à principal. Gente, enquanto no período composto por coordenação as orações são o quê? Independentes, já no período composto por subordinação elas são o quê? Dependentes. Então, tem aquela dependência, uma depende da outra. No período composto por coordenação, as orações são independentes. Por subordinação, elas são dependentes, ok? Então, vamos aqui, ó. O período composto por subordinação tem suas orações classificadas em quê? Então, em oração principal, que é aquela que não vem com a conjunção. E tem a oração subordinada, que é qual? Que é a que vem com a conjunção. Então, lembre, período composto por subordinação, as orações são principais, né? Principal, oração principal e oração subordinada. Essa oração subordinada, ela pode ser como, daqui a pouco a gente vê. Então, vamos ver esse exemplo. O aluno disse que perdeu o trabalho. Quem é a oração principal aí? Então, oração principal não tem a conjunção. Quando eu digo o aluno disse, ele disse o quê, né? Então, aqui eu não tenho nenhuma conjunção. 8º ano já sabe a classe de palavras, então vamos analisar. O é artigo, aluno é substantivo e disse é o quê? Verbo. Logo aqui eu não tenho nenhuma conjunção, por isso que essa oração é principal. Já na segunda oração, eu tenho que perdeu o trabalho. Que é a conjunção, depois, mais na frente, a gente vai ver essa classificação, que tipo de conjunção é essa. Perdeu é verbo ou artigo e trabalho substantivo. Logo, essa segunda oração é uma subordinada por conta da conjunção que, ok? A
orações subordinadas se classificam são 3 tipos de orações subordinadas. Enquanto no período composto por coordenação, eu só tenho período composto por coordenação e só tenho as coordenadas. Já no período composto por subordinação, eu vou ter 3 tipos de subordinadas. Quais são elas? As subordinadas adverbiais, as subordinadas adjetivas e as subordinadas substantivas, que vocês estudarão cada classificação dessas subordinadas adverbiais separadamente, somente no 9º ano, ok? Então, lembre-se, período composto por coordenação, as orações são apenas coordenadas, coordenada aditiva, explicativa, alternativa, conclusiva e adversativa. E no período composto por subordinação, a gente vai estudar 3 tipos de subordinada. As adverbiais, que contém 10 conjunções, certo? As subordinadas adjetivas, que são mais fáceis, só contém 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. E as subordinadas substantivas, que contém 6 tipos de orações subordinadas substantivas, ok? Então, nossa aula sobre o período composto por subordinação termina aqui. Beijo a todos e fiquem com Deus.